Reajando, Calan, dessa vez. Professor Afonso. Professor Afonso. O vídeo que a gente viu do 1700, na verdade, era esse que a gente queria ver, né? Era esse, mas aquele outro já preparou legal. É. Eu achei, foi divertido. Aqui era um Agora nós vídeo do vai entender professor na ouvindo a íntegra. teoria, falando o que acha sobre, e esse aqui e falou que ia ler um livro. Esse aqui ele já leu o livro. E ele Que agora agora falar você vai com, entender o bagulho. com alguma coisa, entendeu? Agora vocês vão entender o bagulho. Coloca na máxima qualidade aí. Puta, vamos lá. Play. Essa nossa conversa aqui. Eu adquiri os livros, a coleção de livros, os coleção 22 de volumes do matemático que fala sobre este 22. assunto aqui, tá? Que é sobre o tempo fantasma que foi incluído, que o pessoal chama de Idade das Trevas. E esse assunto aqui é um assunto bastante complicado, ele é bastante complexo e ele é muito importante pra gente. Então o que acontece? Vamos lá, vamos por parte. A gente vai falar sobre, de novo, esse Phantom Vamos Time, ver se agora essa é teoria, essa hipótese, na 22 verdade, livros. que, no meu ponto de vista, pelo que eu já Se vi ele aqui, me não é hipótese nenhuma, o convence. negócio é bastante real. E a gente vai falar sobre a Idade das Trevas, entre aspas, trevas, e sobre a Renascença, de novo, entre aspas. Pois bem, e vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre outro problema no calendário, que é esse aqui, Ano Domini. Esse ano que a gente tá, começou lá no 0, 1, 2, 3 e tal. Você no primeiro vídeo já não acredita, né? Certo? Errado. Então vamos Isso lá, aí não vamos dá por não, partes. Para vocês entenderem, quando vocês chegarem no final do vídeo aqui, vocês vão entender a gravidade do que eu vou falar. Meu Deus. E, bom, levando isso em conta, eu abri este canal aqui. Pipoca. Link deste curso Opa. da área de membros também e 15 de Tá, vamos olha lá. novo, Vamos lá. certo? Pois bem, vamos lá. Olha só, essa hipótese do tempo fantasma. Diz o seguinte, 3 séculos da nossa história, entre os anos de 600 Já é muito mais legal que My Little Pony, impressionante. de Cristo, 300 Cara, anos mas chato, o né? Pony é foda, foram cara. simplesmente inventados e nunca existiram, segundo diz aqui o autor do livro e o pesquisador alemão que fez esse estudo. Então 300 anos da história não existiram. Alguém chegou lá e mudou o ano. Espera aí. Essa hipótese foi estudada pelo alemão Herbert Igli na década de 1990, o qual publicou livros e inúmeros artigos em alemão, havendo uma carência de material em inglês, e no caso aqui, este livro aqui em inglês é muito bom. Se tem carência em inglês, imagine em português. Pois bem, hoje vamos ver algumas evidências disso, mas o resultado final é claro. Não estamos no ano 2021, e na melhor das hipóteses, estamos no ano de 1721, 300 anos a menos. Só que isso aqui acarreta uma série de problemas que a gente vai ver. Pois bem, agora, um item que ele colocou aqui, que eu fui pesquisar, não conhecia, achei muito interessante, é sobre o tal do Ano Domini. O que é o Ano Domini, o Ano do Senhor? O que é isso? O Ano Domini é basicamente o ano que a gente está agora. Começou lá, o ano 0, é o Ano Domini. Tem então o ano 0, o ano 1, o ano 2, o ano 3, tá? 2021, certo? A gente tá. Essa escala se chama Ano Domini. E a maioria das pessoas, incluindo eu, pensa o seguinte: bom, a gente sabe que o pessoal não começou a contar o ano exatamente assim no dia que o Messias nasceu. Esse é o ano 0, depois o ano 1. A gente sabe disso. Mas eu imaginava que o pessoal tinha começado a fazer essa contagem, tipo assim, 60 anos depois. 70 anos depois. Eu imaginei que depois nasceu, que morreu. O pessoal foi lá e falou, subtrai 60 e começamos a contar. Foi o que eu imaginei. Vamos contar. Mas o que ele diz aqui, ao contrário da crença popular, já é o Império complicado aí, Romano, já, né? de fato, não usou o ano Domini que a gente usa até hoje. Ele não usou por muito tempo, o qual só passou a ser utilizado amplamente no século XI. Só em 1100 e poucos os caras começaram a usar o ano Domini. Que eu fui atrás eu consigo falar. Imagina só, 1000 e poucos. Eu acho que não vai mentir, na verdade, aqui. O Império Romano aceitar o cristianismo. Já vi pro senhor errar algumas coisas, lá hein? no ano 300 e pouco, eles começaram a usar a Bíblia como guia cronológico. Mas o calendário que eles adotaram foi começando do ano da criação, o qual o Antigo Testamento, segundo coloca no livro aqui, põe entre 4.000 e 5.500 anos antes de Cristo. Pois bem,
Ou seja, eles estavam utilizando, quando o Império Romano aceitou o cristianismo e colocou ele como oficial, o pessoal começou a utilizar o ano judaico. Olha só. Infelizmente, quando os romanos adotaram o cristianismo no quarto século, os crentes daquela época, que é como nós, basicamente, certo? Não estavam interessados em quando o Messias nasceu. Eles nem ligavam na data que o Messias nasceu. Eles não pensaram nisso. Vamos começar a contar quando o Messias nasceu. Acho que não importa muito também, para né? isso. Olha só. A atenção dos crentes da época era focada em quando o Messias iria voltar. Não quando ele eles nasceu. contavam O pessoal desde o... Quando que começaram a contar? Não contavam antes. Era anos por imperador. A gente tá no 4º ano do reinado do rei tal. 4º ano do imperador do rei tal. Estamos no 26º reinado do tal. Ninguém ligava pra... Estamos há tantos e tantos anos de Depois sei lá de de quanto. Não tem esse negócio. Ninguém gostava, ninguém ligava pra essas coisas. Caralho. Essa coisa de data, de ano, assim, de data. Estamos um ano de tal coisa. Ninguém ligava pra isso. Caralho, mano. Quando ele vai voltar? Quando ele vai voltar? Ok. É bom porque é como ele tinha prometido. Então disruptivo vamos lá. esse bagulho. Qual a diferença do pessoal daquela época e de hoje? Parado pra Nenhuma, pensar um bagulho certo? desse. Basicamente a gente quer saber quando que o Messias vai voltar. E eles também. Eles não estavam nem ligando pra quando nasceu. Eles queriam saber Ninguém Por liga. isso que é quando ele importante. vai voltar. Ponto. Ninguém liga quando ele nasceu. Um pouco importa. Então, o que Liga aconteceu? quando ele vai voltar. Isso, ninguém não tá nem na Aconteceu Bíblia. o seguinte. Nem um mês, nem um dia, nem nada. Teve Ô, Dionísios. como posso dizer, um monge que se chamava Dionysius Exiguus, que em latim significa Dionísios, o pequeno, ou esse pequeno significava aí humilde, certo? Dionísios ou humilde. E Dionísios, como vocês sabem, em inglês para português, muitas vezes é traduzido como Denis, né? Jovem Em inglês, Denis. Dionísios é traduzido para Denis. Então vamos usar Denis. assim. É o pequeno Denis. Um pequeno Denis aí. Porque o pequeno Denis fez uma confusão gigantesca. Ele é um santo da Igreja Católica, se eu não me engano, ou se não é da Católica, é da Igreja Ortodoxa. Essa divisão aí que o pessoal tem. E o pequeno Denis fez uma coisa assim bastante complicada que a gente vai ver hoje. Ele criou o ano Dominus, ele criou o ano que a gente está. Começou lá, 0, 1, 2, 3, 2021. Ele criou isso. Pois bem. Só que ele fez algumas coisas no mínimo esquisitas. Esse pequeno Denis, ele era um monge de Cíntia, ok? É os cintianos aí. Ele diz assim, ele era um membro da comunidade dos monges cintianos. Agora, interessante, eu não sei exatamente o que são os monges cintianos ou essa sociedade de Cíntia, mas eu sei que tem um capítulo do livro Conspiração no Gênesis 6 que fala só sobre os cintianos. Verdade. Então, assim, o cara tá no meio. A gente vai ver isso aí depois quando chegar no capítulo sobre os cintianos, que eu não cheguei ainda. Ok, então tá aqui a figura dele. E ele é colocado como um matemático, ele é colocado como uma pessoa que conhecia bem o latim e o grego, ele falava as duas línguas, então ele traduzia coisas de um para o outro e tudo mais. E ele era, o pessoal coloca como astrônomo, a gente pode colocar talvez como astrônomo, mais para astrólogo, mais astrônomo talvez, ok? Pois bem, e olha só, o Dionísios, ou Denis, o pequeno Denis, ele foi o inventor do Anno Domini, ok? Ele usou para, aí vem, olha só, para identificar as Páscoas. E ele tinha uma tabela de Páscoas. Ok, e ele não usou nenhuma, olha só, but did not use it to date any historical events. Ele não usou nenhum evento. Isso aqui eu posso tentar ver outra coisa. Esse aqui é o que ele tá afirmando. Esse aqui é o Wikipedia em inglês. Eu fui no Wikipedia em inglês e tá assim mesmo. O Wikipedia em português diz que pode ter usado. Futuramente, anos posteriores falaram, talvez tenha usado, mas a maioria acredita, ele não usou mesmo. O mais certo é o que tá no Wikipedia em inglês. O português afirma categoricamente que ele meio que usou ali, sabe? Tipo, dá a entender. Se quiser, você pode só pesquisar no Domini em português e o que você acha. Histórico para determinar o Ano Domini. Mas o que a maioria acredita mesmo, assim, de pessoal Só tirou do rabo dele. Ele pegou as datas lá dos reis e etc. Nossa, cara. Tem algumas pessoas que dizem que sim, mas o consenso é verdade, ele falou não. ainda. Tem algumas pessoas que Tem as pessoas que dizem que sim, mas o consenso é não. Ele não esse usou mesmo, nenhum consenso evento diz que não. histórico, okay? Ele usou astrologia para determinar o nascimento
do ano zero, o nascimento do Messias. Acertou? Segundo reza algumas Nossa. lendas, aí tem divergência, na Wikipédia não fala disso, mas segundo reza algumas lendas, ele fez uma coisa assim mais louca do que isso, ok? Segundo reza as lendas, ele fez o cálculo para determinar o ano que o Messias ia voltar, ok? E depois ele subtraiu 2000 anos e chegou no ano zero, comparou com o ano que ele estava e determinou. A gente está no ano 500 e pouco, ano 600 e pouco. Ou seja, ele foi para frente de algum jeito que a gente não tem a menor ideia e depois retornou. Agora, Teorias. o que se sabe ele usava uma tal de tabela de Páscoa. E essa tabela de Páscoa, a gente já vai ver as figuras, é um negócio bem louco que o pessoal depois acabou usando para determinar várias coisas na astronomia ou coisa do tipo. E eu simplesmente não entendo. E é um negócio bastante complicado. Agora, Também. ele fez aí alguma coisa, não sei. Não sei se ele fez bagunça, mas no mínimo é esquisito. O cara não usou evento histórico, ele usou as estrelas para determinar o ano zero, ponto. Então o Caralho. ano zero ele foi determinado com as estrelas. De O algum cara olhando jeito. pro céu e fala, Pois estamos bem. usando tal. Caralho. Continuando aqui, Você é fogo, então, mano. vamos supor que o pequeno Denis, aí ele acertou. Pode ter acontecido, mas no mínimo é um ponto aqui a se observar. Tem pessoas que dizem o seguinte, a data de nascimento do Messias não bate com isso, não bate com aquilo, etc. Tal. Tem um monte de rabino que fala assim, o Messias de vocês não nasceu nessa data porque aconteceu isso, assim, assado, etc. Toda essa confusão, tá? Toda essa confusão nasceu aqui, ó, no pequeno Denis, ok? Grande Pois Denis. bem, vamos lá. Existem evidências de que o pequeno Denis, ele queria trocar o calendário, porque o calendário, ele... Olha só, tinha um problema com o calendário deles, que era o seguinte, tinha muitas pessoas achando que o mundo ia acabar e que o Messias já estava para voltar de forma iminente, estava para acontecer. É agora, vai acontecer. Então, alguém naquela época determinou que o Messias ia voltar 500 anos depois do ano zero. E o pessoal falava o seguinte, a gente já está quase no ano 500. Aí o que ele fez? Ele fez essa conta, ida, volta, não sei o que, estrelas, etc. Tal, e ele falou, não, a gente já passou do ano 500. Então, ó, pessoal, todo mundo fica tranquilo, ok? Pode sair do campo, voltar para a cidade, todo mundo fica tranquilo, que não está acontecendo nada, tipo assim, não é agora. Foi isso que ele fez. Então, assim, para abafar o caso, ele fez algumas contas aí, a gente não sabe como é que ele chegou exatamente nisso, mas ele tinha que provar que o ano 500 já tinha passado e ele provou. Ele provou e estabeleceu um calendário. Esse calendário acabou... Ele determinou o calendário, isso aí não foi aceito por todo mundo na hora. Demorou, assim, séculos para isso ser aceito. Caralho. Como a gente Ok, sabe, mas ele foi lá e o ano inventou 1100. o calendário. Nossa. E ó, o problema era que tinha muitos crentes que acreditavam na segunda vinda do Messias, estava para acontecer a qualquer momento no ano 500, e de repente ele provou que não, a gente não está no ano 500 depois, a gente já passou. Já passou, porque eu fiz umas contas aqui, olhando para o céu, estrelas, etc. A gente já passou. Olhando pro E aí, céu. passou, o Tito começa a contar, e em tese vai contar lá do ano 600 até os dias de hoje, 2021, certo? Pois bem, vamos supor que o pequeno Denis não fez nenhum erro aí. Tá aqui o... Tomara, né, mano? Dionísios, o pequeno. Aqui tá outra foto dele, né? Com o sol atrás, que o pessoal diz que é uma aura, né? Nesta outra foto aqui tá melhor, dá pra ver Católico o sol cheia aura, atrás então. dele. Né? Ó, tomando. Pois bem, e aqui tá as contas do cara. Essas contas aqui que ele fez foi chamado de computos. E esse computos foi o que deu a origem pro nome computador, inclusive. E o cara, olha só, isso aqui é alguma coisa que ele fez uma conta lá, certo? Já que tinha muito Difícil de isso entender, né? tem alguma coisa a ver com 19, com um número aí, não sei o que, vai fazer umas contas. Ele fez essas contas aqui, inclusive essas contas dele lá daquele tempo muito atrás, virou tabelas, que o pessoal usa, inclusive até hoje usa. E olha só, isso aqui são outros gráficos do cara. Então assim, ele fez esse monte de gráfico maluco aqui, deve ter alguma informação aqui, porque o pessoal ainda usa o negócio. Inclusive, só um comentário, o pessoal disse que o pessoal antigamente era fraco de conta, e o pessoal não sabia nada de astronomia. Eu olho assim e falo, bom, parece que ele sabe alguma coisa. Não entendo nada do que está escrito aqui, espero que ele tenha feito as contas direito. Espero, assim, porque... Bom, vamos supor que ele foi realmente assim, uma pessoa que fez tudo direitinho. Ele não fez nenhuma gambiarra lá, não cozinhou nada. Fez tudo direitinho, Nossa, é muito difícil de ter acontecido. Difícil a gente confirmar as coisas, porque a gente, por exemplo, essas figuras aqui não tem nem legenda, né? Mas tudo bem. Então, olha só.
Teve uma conferência, inclusive, tinha muita discussão sobre a Páscoa, a data da Páscoa. E os cristãos tinham basicamente a parte ocidental e a parte oriental, que até hoje você tem lá o Papa do pessoal do Ocidente e tem o Papa do pessoal do Oriente lá, que é os ortodoxos, não sei o que lá. Não entendo como é que funciona isso. Agora, eles se juntam de tempos em tempos lá nos concílios. E em um dos concílios o pessoal começou a ter embate com a data da Páscoa. A única coisa que eles chegaram à conclusão é: nós não podemos usar a mesma Páscoa que os judeus usam, porque nós precisamos controlar o calendário. E aí vem um ponto do historiador aqui, ó. Por que eles precisavam controlar o calendário? A discussão era sobre matemática, astronomia ou ciência? Não. É porque quem controla o calendário tem domínio sobre as coisas. Tem alguma coisa mais importante que controlar o calendário? Hã? Vai vendo. A carinha dele. Agora, continuando no livro aqui. Olha só, voltando pro assunto. Então, vamos supor que o pequeno Denis fez tudo direito. Nenhum erro, zero erro. Supondo, Okay? já. Ele fez Já aquela estamos numa monte de conta que suposição. ninguém entende e legal. Deu certo, porque até hoje tem pessoas que fazem algumas contas com aquilo. Então, ok, ele acertou. A gente tá no ano 2021. Só Puta que, que pariu. vamos supor que ele acertou. Ele errou com zero. Acertou o ano zero assim na perfeição. Ele colocou uma venda, colocou uma mosca a 100 metros de distância, apontou o revólver, a mosca saiu voando, ele escorregou, pum, e ele acertou na mosca ainda por cima. Pode acontecer. Ok. Mas olha só, o comum no passado não era usar o ano que usamos hoje. Não era. Lá no ano 400 ninguém falava que era o ano 400, ok? E sim uma quantidade de anos após a entrada de um determinado rei ou imperador. Isso inclusive a gente vê na Bíblia. O ano 15 do reinado do rei Jeroboão, ano 30 do reinado do rei não sei o quê, ano 7 do reinado do rei XPTO. E assim era, ou seja, cada rei que entra você começa a contar os anos a partir dali. Ok? Ou seja, é uma confusão, mas ainda assim é uma referência. Por fim, para deixar claro o ponto inicial, no passado os anos não eram como é hoje. E o ano zero, o ano do nascimento do Messias, ele só foi determinado 600 anos depois do Messias, após a morte do Messias. E com métodos aí no mínimo estranhos, sem levar em conta nenhum evento histórico, né? Apenas astrologia, ou seja, o evento histórico zero. Tem alguns lugares que dizem assim, e esse calendário inclui eventos históricos, mas o consenso não incluiu. Pois bem, então, mesmo com toda essa confusão, vamos imaginar, então, por um momento, que o pequeno Denis, né, o Dionísios, acertou na mosca, por mais sorte do que juízo, e que realmente o ano zero está correto. O ano zero está lá, acertou, pimba! O cara realmente, ok, nesse caso aí, se ele acertou Terceira no vez zero, que tá falando. Caralho, o cara insano, hein? ele não Acertou, é o pequeno supondo. Denis, ele é o grande Denis. Mas, grande Denis, mas olha, ele precisa de muita sorte, ok? Aí depende da confiança de cada um, tudo bem. Ok, então aceitamos que o ano zero estava correto, né? Aceitou. Ufa, não tinha problema, a gente está no ano 2021. Porém, no ano 615 depois de Cristo, um rei resolveu mudar o ano 615 para 915. Ele falou assim, pega tudo aí agora, pega os monumentos que a gente está construindo, sabe aquela igreja? Ao invés de escrever lá 615, você escreve na porta assim, 915. Sabe os documentos que vocês estão fazendo? Ao invés de você escrever 615, agora você vai escrever 915. É só pegar o 6 e inverter ele assim, ó. Resolvido o problema. Põe 300 anos aí. Por quê? Porque eu quero reinar no ano 1000. Então põe aí um pouco aí mais. Põe 300 anos. 300 anos tá beleza. Pois bem, isso aqui por enquanto é uma hipótese. Eu vou mostrar pra você que essa hipótese é um pouco forte demais. Ok. Por que eu coloquei um rei entre aspas? Tem o nome do rei aqui. Eu acho que é Otto III ou Otto II, mas tem o nome do rei aqui. Eu coloquei entre aspas porque eu penso que não é o rei. O cara não foi assim tão idiota. Essa história parece muito idiota. Eu penso que aqui é o próprio diabo que vai conversar, fazer acordo com os reis da terra para gerar confusão, né? Principalmente no final dos tempos. Pois bem, como a gente sabe que esse rei Gerar fez confusão. isso? Porque ninguém escreveu Assim lá. como O a rei terra. está sacaneando e trocando todas as datas de tudo, etc, tal, e tá fazendo uma mega conspiração. Ninguém escreveu isso, certo? Como é que a gente sabe disso?
Número 1, os eclipses antigos. Essa parte dos eclipses antigos eu fiquei assim de boca aberta. Por quê? Porque em geral o pessoal da Terra Globo diz assim, mas se a Terra é ele tem plana, planeta? É claro. como, Ah, perfeito. o eclipse bate com a data depois de tantos mil anos, etc. Tal. Deveria bater, porque é simplesmente uma questão de matemática, não é uma questão nada além de, né, periodicidade, matemática. Só que os eclipses antigos, na verdade, não batem. Então, olha só, ele tem uma tabela Professor, aqui na página 159, certo? Com 159 e 160, tá aqui, com os eclipses. Então tá aqui, tá o nome do relatório histórico, nessa primeira coluna. Depois vem, mais para frente tem o tipo de eclipse, se foi 75%, 65%, 80%, se foi completo, se foi parcial, e assim vai. Diz, tem várias contas aqui, e depois diz o seguinte, olha, esse eclipse, os historiadores chegam à conclusão, pega o primeiro eclipse, esse eclipse, infelizmente, ele não aconteceu nessa data, ok? Portanto, esse cara que escreveu esse livro histórico aqui, ele estava usando a imaginação dele. Esse outro aqui, ele também estava usando a imaginação, porque não bate. E esse outro aqui, Julius Obsequien, apenas imaginação. Esse outro cara, Júlio, não sei o que, Augustus, Plinius, não sei o que, Vita, Gordiarum, Constantino, não sei o que, Aurelius, Vitor, pá, todos esses caras aqui, não tá batendo nenhum eclipse. O que? Os eclipses antigos que estão documentados, a boa parte deles não estão batendo. Não estão batendo. Interessante. Eles não estão batendo. Mas eles batem depois do ano, de um determinado momento, né? Tudo bem, eles não estão batendo aqui. Ok. Olha só o que o cara faz. Ele diz o seguinte, vamos supor que exista uma constante que faça com que a nossa conta bata com esses eclipses. E ele chega à conclusão. No primeiro eclipse aqui, que está dando um problema de conta, se você subtrair do nosso calendário atual 300 anos e 46 dias, o eclipse aparece lá corretamente. No segundo eclipse, se você tirar do nosso calendário atual 300 anos e 46 dias, de novo, tá aqui, ó. Vamos deixar bem aqui, ó. 300 anos e 46 dias, 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 e assim vai. Se você tirar 300 anos e 46 dias, e em alguns momentos tirar 300 anos, outros 300, 299, assim vai. Se você tirar mais ou menos 300 anos, o que acontece? Todos os eclipses que todos os historiadores disseram que era fantasia, todos batem com o cálculo da periodicidade que a gente tem hoje. Todos os eclipses que todo mundo diz, não, isso aqui os caras são os paspalhos, esses caras antigos sabem nada. Se você tirar 300 anos, o eclipse um atrás do outro vai bater. Então assim, vamos lá. Primeiro item, como a gente sabe que tem um problema de 300 anos? Pelos eclipses. Pelos eclipses, se você subtrair do nosso calendário, você vai lá e imagina que agora a gente não está no ano de 2021. Você imagina que a gente está no ano de 1721. Aí você volta no tempo com a periodicidade dos eclipses. Supondo que o Dionísio acertou. Os eclipses Caralho. mais antigos eles vão começar a bater nas datas exatas, certo? Com erro de alguns meses, mas eles vão começar a bater ali, certo? Então assim, um ponto aqui, Afonso, mas tem eclipse em toda hora, em todo lugar, etc. Tal. Então como é que você sabe, se não é exatamente no dia, como é que você sabe que é esse eclipse? Bom, porque esses eclipses eles aconteceram em lugares específicos. Então, assim, um eclipse que aconteceu em Constantinopla, o eclipse que aconteceu em tal coisa. Então, para bater o eclipse de Constantinopla, mais ou menos naquele período, você tem que subtrair 300 anos, no outro 300, no ano 300, e assim vai. Então, o que acontece? Ponto número 1. A gente sabe que tem um problema no calendário, porque se você subtrair uma constante de 300 anos, os eclipses, que todo mundo falou que era a imaginação de um monte de autor antigo, eles começam a bater corretamente com as contas matemáticas, tudo direitinho. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2. A Idade das Trevas. A Idade das Trevas, a Dark Age, ela começou, em tese, aí, pelo que diz os historiadores, né, 476 anos depois de Cristo, foi até o século XI, mais ou menos.
Então o pessoal chama de Dark Age. Mas assim, o Dark Age, o problema principal, a Idade das Trevas mesmo, aconteceu no período de 615 a 915. Não tem nada nesse período. Não tem construção, não tem igreja, não tem potes arqueológicos. O pessoal encontra esses potes, eles vão juntando. E assim vai. Só um minutinho, pessoal. Eu vou tomar uma água e eu já volto. Ok, pessoal, desculpa a interrupção. Então, olha só. Nessa Idade das Trevas, nesse período específico aqui, não tem nada. E o pessoal Ele fala tava assim, mas por aceleradão que já. não tem Ele nada? deu uma... Os arqueólogos não encontram nada. Deu ninguém sede mesmo, né? construiu Caralho, nada. irmão. Você já pensou um período assim, 300 Toma água, anos professor, no toma Brasil, água. ninguém construiu nenhuma igreja, não construiu nada. Vai Posso se imaginando. emocionar ali com a Pois com bem, a história. então o pessoal estava construindo igreja. Mas é massa a história, parou massa 300 pra anos, depois caralho. começou a construir de novo. Interessante. Então esse é um ponto. Esse é o você saber Esse que é eu gosto. Um ponto aqui. Brincadeira. Essa Idade das Trevas está no mínimo esquisita. Agora, o que é a Renascença? Imagina só, o que é a Renascença? Veja bem, era um período que tinha assim, ó, você tinha construções de igrejas, etc, tal, tudo direitinho, e de repente chegou a Idade das Trevas. Ninguém construiu mais nada, e etc, tal. E aí, de repente, renasceu. O que renasceu? Renasceu a construção das igrejas também lá atrás. Então, veja bem, você estava construindo igrejas com uma arquitetura específica. E de repente renasceu. Depois de 300 anos sem construir igreja, tá de o pessoal começou a brincadeira. construir igreja igualzinho 300 anos antes, com a mesma arquitetura, não mudou nada. Puta que Certo? pariu. Os mesmos desenhos arquitetônicos, tudo direitinho. Então, pera um pouquinho, passou 300 anos e por que ninguém construiu nada aqui no meio? Segundo os historiadores, é porque teve uma invasão de bárbaros e aí ninguém conseguiu construir nada durante esses 300 anos. E além Invasão disso, longa, né? Puta que pariu, hein? Que invasão, eles hein? construíram igrejas. Olha só, vai vendo o que diz os historiadores. Eles construíram igrejas, mas eles faziam isso de forma robista. Então eles não eram profissionais em construir essas coisas. Olha só, não eram profissionais. E eles perderam a forma de construir. Então, depois de 300 você tá de anos, brincadeira, alguém reinventou a forma de construir igualzinha antes, certo? Houve a renascença. O que tinha antes, ficou 300 anos sem fazer nada, agora reapareceu 300 anos depois igualzinho. A mesma arquitetura que tinha aqui, agora tem aqui. Professor, 300 para, anos depois. professor, caralho. Vai vendo. Vai vendo, Pois vai bem, vendo. além Para, disso, professor. então, a continuidade arquitetônica e Meu Deus. a arqueologia, que é a falta de potes. Por exemplo, as potes de cerâmica que o pessoal encontra nesse período aqui, você não consegue datar nada nesse período. Tem absolutamente nada nesses 300 anos. Então, o pessoal para e pensa o seguinte, espera um pouquinho. Olha só, o pessoal estava construindo igrejas aqui, certo? E de repente, os mesmos tipos de igrejas estão sendo construídos aqui. E o pessoal chama isso de Dark Age, porque não tem informação, não é porque aconteceu nenhuma praga nem nada. É porque não tem informação ali, principalmente nesses 300 anos. Ok. Então estava construindo um monte de igreja aqui e agora está aqui. Antes tinha um monte de coisa sendo criada aqui, passou 300 anos com nada e depois voltou a ser criado de novo. E o pessoal chama de renascença. Nossa, todo mundo teve um boom de inteligência depois de 300 anos. Será que teve? Ou não existiu esses 300 anos? O pessoal foi lá e mudou o calendário. Ó, 615, nas igrejas você estava marcando 615 na igreja? Ok. A partir da semana que vem, você não vai mais marcar 615. É 915 que você vai marcar lá na construção. Ah, você estava fazendo documento aí? Então, ontem era 615 o ano. Agora é o ano Dominus 915. Põe 300 anos a mais. Ah, por quê? Porque o rei mandou. Você quer passar pela forca? Como é que é? Ah, não. É só inverter o 6 pelo 9, tá tranquilo. Certo? E tem muitas evidências de que isso aconteceu. Ah, Afonso, esse livrinho aqui de 200 páginas é o suficiente para você? Você acredita nisso? Eu comprei a coleção do matemático russo que fala disso. São 22 ou 23 volumes, certo? Uma coleção desse tamanho, certo? Já está comigo. E essa coleção é só sobre isso. Sobre isso e como as histórias foram inventadas nesse período do ano 615 a 915. Nesse período, cronistas foram lá e escreveram um monte de história. Ah, teve o rei fulano de tal, o rei ciclano de tal, ele foi valente, ele matou o dragão, ele não sei o quê. Todas essas crônicas
certo? No mínimo assim, parece ficção, aconteceram nesse período. Então vamos supor assim, você tinha um rei lá, meia boca, aí o filho dele era meia boca, só que de repente o filho dele incluiu 300 anos aqui, e agora os antecessores dele, na verdade, só gente macha, só os caras fortes, matar dragão com o dedo, fazia assim no olho, ó, pá! O cara escreveu a história, ele escreve o que ele quiser, percebe? Ninguém sabia ler. Poucas pessoas sabiam ler, o cara controlava as coisas. Então esse livro ele dá detalhes, é muito interessante. Você encontra esse assunto na internet também. E eu vou tentar refutar o professor, só que era muito difícil, porque o livro não tinha acesso. Daí eu fiquei assim, cara, a América não dá porque é tudo índio, né? Assim. Então a gente tem o quê? A gente tem a Europa, tem a Ásia e tem ali os egípcios, a África e tal. Ali a gente pega o ano 600, ali então os muçulmanos, começou a surgir o Islã. O Islã diz que surgiu no ano 600 e pouco. Só que daí teria que converter pro calendário como os islãs enxergavam. Daí já deu preguiça, não sei fazer isso. A Europa não tem nada. Isso aqui é do ponto de vista do europeu. Então na Europa realmente não tem nada. Porra nenhuma. Não tem nada. Daí sobrou o quê? Que império que tem só na Ásia? É o China, os chineses, imperador. Que é a resposta que a gente já viu online, lembra? Uhum. Que é os chineses. Sobrou só os chineses. O chinês acertou. Diz que acertou, né? E não sabe, mano. É fogo, esse que é o fogo. É em inglês, mas é muito interessante e isso aqui é uma compilação do trabalho maior. Pois bem. Isso o chinês tá agora, assim. dito isso, eu vendo Certinho. daqui, já comecei a ler a outra coleção, passei por cima dos capítulos, olhei alguns trechos, olhei alguns comentários que eu achei interessante. Passei assim, de forma geral, olha, eu tô convencido. Eu também tô convencido. Eu já li aqui e eu já entendi assim, Dark Age, o que é Dark Age? Isso aqui é supondo que o Dionísio já acertou, que pra mim que é o ponto ruim. O Dionísio não acerta nunca aquilo ali. Só olhando pro céu, pô, olha pro céu lá. Se eu ficar, acho que uma semana só olhando pro céu, eu vou perder a data que eu tô agora. Eu vou ficar tipo, cara, que dia que eu tô, mano? Eu já me perco totalmente. Eu ainda defini um ano. Não tem como. E depois, isso aqui supondo já do Dionísio. Então, nossa, o ano que nem você tá, sabemos. por isso que vou, na melhor das hipóteses, já que o Dionísio acertou, supondo isso, 1700 e pouquinho. Mas foi um historiador que falou, olha, não tem informação, então é uma Dark Age. A gente tá com uma falta de informação. Eles podiam chamar assim, era sem informação. Podia ser melhor, né? Mas eles chamaram de Dark Age, aí quando vai pro português o Dark Age, vai pro Idade das Trevas. Fica pior ainda, né? Pois bem, vamos lá. Agora, por que esse assunto é ignorado? Por que a gente não está discutindo isso aqui desde que o pessoal começou a falar? Muito simples. Segundo ele coloca neste livro aqui, e eu concordo com ele, a academia ela ignora o assunto para aplicar a técnica do silêncio da morte. Como é que funciona isso? Ou seja, se ninguém falar sobre algo, ó, zip, zap, faz de conta que não viu, dá uma enrolation aí e faz de conta que não viu, empurra com a barriga. Se ninguém falar sobre algo, esse assunto, ele vai acabar morrendo em algum momento. Ponto. E é isso, é essa a ideia. Tipo assim, aconteceu alguma coisa. Olha, o darwinismo, todo mundo sabe que é furada. Zip zap, é só não. Ó, pessoal, é só não aprovar nenhum artigo para publicação que o darwinismo tá de pé. É assim que funciona, pô. Alguém seleciona as coisas. E este assunto aqui não é o assunto selecionado para falar no momento. Mas, no meu ponto de vista, ele é importante. Por quê? Vamos lá. Por que esse erro de 300 anos é relevante para você e para mim, para todo mundo? Pelo seguinte. Tem este livro, este vídeo aqui, é do Rock Island Books. Eu tenho a coleção desses caras aqui, tem uns livros ótimos, assim, excelente pra criança. Deve ser a casa do cara, né? E esse vídeo aqui, ele tem... Que livro só de queijo e cutelaria, né? 300 mil visualizações. Só de queijo e cutelaria, E ele fala sobre o tempo do fim. Tem um quarto cheio de... E ele mostra as contas direitinho, como é que faz as contas, blá, 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 blá. Pois bem, então o Messias, não, ele tem, na cruz, ele ele vai chegar à conclusão seguinte, olha, a data para começar a tribulação pelo o livro de Daniel, ele vai chegar à conclusão que é no ano de 2023, ok? Pois bem, aí então ele soma 7 anos e ele chega à conclusão que o Messias ele vai voltar no ano 2030, certo? Certo. Então ele vai voltar no ano 2030 e aí vai reinar durante 1000 anos. Imagina né? o professor assim voltando da aula na USP hoje em dia, como é que ele ia ficar? Uma tribulação, segundo muitos, começando em 2023 e o Messias voltando em 2030. Tem alguns estudiosos que pegam, fazem as mesmas contas e chegam à conclusão que a tribulação vai ser em 2026, 3 anos depois, e a volta do Messias vai ser 2033.
3 anos depois. Então tem uma margem aí. Então é interessante, é um assunto interessante de estudar e tudo mais. A gente sabe que tem alguma coisa acontecendo. Pois bem, só que essas contas não consideram que alguém roubou um pedaço do nosso tempo, da nossa linha do tempo. Isso considerando que o pequeno Denis fez tudo certo. Ele não considera isso, ok? Então, se alguém roubou 300 anos e colocou lá crônicas no lugar, pegou as igrejas, ó, tudo que é ano 615 e agora é 915, se alguém aumentou 300 anos, significa que a gente não está no ano 2021, significa que a gente está no ano de 1721. Agora, se o Messias for voltar mesmo em 2030, que é a conta que me parece bem razoável, e tem 1 hora de vídeo aqui, é muito interessante esse vídeo. Se ele vai voltar em 2030 e a gente está no ano de 1721, o que acontece? Falta mais de 300 anos, percebe? Então, assim, a gente sabe que o tempo do fim teria que ser encurtado, senão não ia sobrar carne nenhuma. A gente sabe disso, está na Bíblia. Agora, segundo o que todo mundo estuda e todo mundo entende, a base é mais ou menos assim. Primeiro a base era, do 2000 não passarás, 2000. De repente passou 2000, 2030, beleza. Só que a gente não passou pelo ano 2000. A gente não passou pelo ano 2020. A gente não está chegando em 2030. Se isso aqui está correto, e me parece que é bem razoável, a gente está no ano de 1721 e falta mais de 300 anos para o Messias voltar. Ok? Aí vem o ponto de novo que eu falei no início do vídeo. Que isso, cara? Se for demorar, se não vai demorar, tranquilo, eu tava tranquilo assim, o Messias está para voltar, já começou a bagunça, tribulação tá aí na boca do gol, então se o Messias vai voltar, tô tranquilão, não preciso pensar em nada. O que eu preciso fazer é me manter frio, certo? O máximo isolado possível, tranquilão, e estudando a Bíblia. Só que se vai demorar 300 anos, você tem um problema. Qual o problema? Você vai ter que pensar na próxima geração. Você vai ter que pensar em ensinar a próxima geração. Não basta você ouvir eu falando aqui e entender. Você vai ter que dar um jeito de ensinar a próxima geração. Tem uma parte da Bíblia, eu tô com ela aqui hoje. Depois a gente comenta essa parte. É o assunto que ele mais entende, cara. Casamento. O Yahusef uma vez falou isso pra mim. Tem uma parte da Bíblia que deixa claro assim, o Messias ele vai voltar quando ninguém os eleitos eles estiverem restaurados. Restaurado significa voltar a praticar a Bíblia corretamente. E para a gente voltar a praticar a Bíblia corretamente, falta tempo. Não vai ser amanhã, não vai ser daqui 10 anos, vai demorar. Porque você vai ter que voltar a montar comunidades fechadas. Então, a gente tem um problema aí. Você vai ter que pensar na próxima geração, você vai ter que ensinar ela, e você vai ter que pensar em casar a próxima geração, e assim vai. Se você simplesmente falar, não, tudo bem, vou contar com o Criador e beleza, ok? Tudo bem, vai dar certo, legal. Aí seu filho começar a pecar, você sabe tudo da Bíblia, não vai pecar nada, tá tudo certinho, vamos supor. Mas aí vamos supor que seu neto comece a pecar. Onde ele vai encontrar uma mulher fora de uma comunidade, seu neto, seu bisneto? Como é que vai ser isso? Então, assim, primeira coisa que a gente tem que fazer é entender como é que é o casamento, restaurar os casamentos, restaurar a ordem do casamento, para ensinar isso para os filhos, para os netos, para os bisnetos, etc. tal, para evitar que o Rassatan, que já colocou o dedinho dele podre no nosso calendário e já colocou o dedinho dele podre nos casamentos, nas pessoas, na forma como as pessoas pensam, etc. tal, evitar que o calendarinho aqui foi né, de tudo. Deu ruim. Então, assim, se a gente tiver um calendário futuramente, se a gente ficar rico, tiver um canal grande, a gente vai ter um calendário quando 1700 e pouco. É verdade. Tipo assim, com certeza. Quem vai estar falando a parte que esse ninguém gosta de ouvir sou eu, certo? Então, nos lembre, hein, do futuro, ó, se ficar grande. Só é lucro. Lembra lá no ano de 1722. O marido pode estar assistindo assim, falar, pô, queria falar isso pra minha mulher, mas meio pesado, né? Só dá uma cutucada nela, assim. A esposa a mesma coisa, pô, queria falar isso pro meu marido, mas é meio pesado, né? Nossa, dá uma cutucada nele, tua assim. ideia de camiseta do canal, hein? Esse canal é bastante interessante, ele vai ser... Não, acho que é isso, né? Ele vai explicar do canal. Tá só canal, tal, casamento. Cara, você ficou convencido, mano? Eu fiquei. Pra mim é isso. Cara, esse do final é que eu não consigo tirar alguma prova. Isso que é o fogo. Eu tenho que confiar no que ele tá dizendo.
É, E eu não mas é consigo foda, pegar né? o livro. Não consigo pegar o livro. Não consigo. E Pelo que ele tá dizendo, assim, sem nenhuma outra informação, é isso, tá ligado? Mas pode ser que tenha o uma... do Dionísio você consegue pesquisar tranquilo, realmente. O cara é... E tamo aí. Mosca, ele... É isso aí. Mas o de 300 anos, cara, faz sentido. Por causa da Idade Faz das Trevas. sentido. Faz sentido pra caramba. Dá pra estudar sobre a O própria problema é Idade que das Trevas. a Europa não tem nada. A Europa não tem nada. Mas os outros lugares tem. Mas assim, a gente tem a região ali da Ásia, com a China, e a gente pode ter aquela o dos muçulmanos, cara, Oriente Médio ali, entrando pra África ali no Egito. Talvez tenha alguma coisa, mas não sei. Dá pra tentar É pesquisar. difícil. É porque tem que converter calendário, cara. E você já viu como é que era a confusão no calendário? Não dá. Não Cara. dá, é dor de cabeça. O cara comprou Você confia, cara. Você confia. O professor erra poucas coisas. Eu vou pesquisando assim que eu falo, ô professor, tá uma falha aqui, hein? Mas é pouca coisa. Porque ele é convicto. Quando ele pesquisa, ele afirma tudo, você viu, né? Uhum. Ele só sai jogando. Então, cara, eu confio bastante, mas É. como eu Tá. não consigo ir atrás, eu fico com o pé na orelha. Beleza, então, o que você achou? Deixa o like, se inscreva aí pra mais vídeo do professor. Obrigado pela aula aí, é nóis.